Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Dando sequência à nossa série das ações do agronegócio, hoje nós vamos falar de uma das empresas mais rentáveis do setor do agronegócio. Eu estou falando aqui, investidores, da empresa Três Tentos. E seguindo o roteiro da nossa série, a gente vai falar um pouco sobre a companhia, apresentar a análise fundamentalista da Três Tentos para vocês e também analisar o último relatório de resultados do último trimestre. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes da gente começar, eu tenho um recado muito importante. Essa não é uma recomendação de investimento nessa companhia. O objetivo aqui do vídeo é trazer todas as informações necessárias para que você, investidor, tome a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilize essas informações com sabedoria. Um outro recado que eu também tenho que trazer para vocês, investidores, é que hoje você pode investir no mercado do agronegócio de três formas. A primeira delas é comprando uma ação do setor do agronegócio, a segunda delas é comprando uma fazenda e você sendo um fazendeiro, e a terceira é investindo em FIAGROS. Para você aí que não sabe, o FIAGRO são os fundos de investimentos do agronegócio. Assim como nós temos os fundos imobiliários, nós também temos os FIAGROS. Aqui no canal nós temos uma playlist que explica tudo sobre FIAGRO e nós também já fizemos a análise de todos os FIAGROS listados na B3. Então, se você aí tem curiosidade de saber como investir em um fundo do agronegócio, eu recomendo muito que vocês acessem aqui a nossa playlist. Recado dado, antes da gente começar a analisar os indicadores da Três Tentos, ou até mesmo falar do seu reporte de resultados desse trimestre, vamos entender um pouquinho sobre quem é a Três Tentos. Assim como a SLC e também a AgroGalaxy, a Três Tentos ela surgiu de uma companhia, uma empresa familiar. E isso é bem comum aí no setor do agronegócio. A história da empresa começou lá em 1954 e a empresa iniciou lá com a família do Moncel. E como toda a família lá do Rio Grande do Sul, eles começaram com o plantio de trigo. E um bom tempo depois, lá em 1995, surgiu a Três Tentos Agroindustrial. Para vocês terem uma ideia de tamanho, a Três Tentos hoje ela está presente praticamente em toda a América Latina, Europa e Ásia, com a produção e exportação de milho, soja, trigo e também farelo de soja. A Três Tentos hoje oferece para o mercado brasileiro todo um ecossistema verticalizado e também integrado em três pilares. O primeiro pilar é a parte de varejo de insumos agrícolas, então a gente está falando aqui do fornecimento de sementes, fertilizantes e também defensivos agrícolas. A Três Tentos também está presente na originação desses grãos e na sua comercialização. E a Três Tentos também está presente na parte de industrialização, onde ela produz a parte de farelo, óleo e também biodiesel de soja. Dessa forma, a Três Tentos ela consegue se beneficiar de toda a cadeia do agronegócio. Agora que nós já sabemos o que a Três Tentos faz e também aonde ela está presente dentro do agronegócio, vamos dar uma olhada lá nos seus indicadores de valuation. Bom, investidores, aqui no site Status Invest, o ticker da Três Tentos lá na B3 é esse aqui, TTEN3. Hoje ela é negociada na B3 pelo valor de R$ 13,59. Um destaque importante, ela ainda não é uma companhia que distribui muito dividendos. Então a gente vê aqui que ela distribui um dividendo pífio aí comparado com outras empresas do agronegócio. E um destaque importante, investidores, nos últimos 12 meses a Três Tentos ela subiu o equivalente a 69%. Ou seja, o preço das suas cotações disparou praticamente 70%, um resultado super agressivo comparando com as outras companhias do agronegócio listadas na B3. Dando sequência aqui na nossa análise, eu vou falar de duas informações relevantes aqui nessa parte. A primeira é o Tag Along, que garante aí para nós investidores uma segurança adicional ao possuir os papéis dessa empresa, pois se de repente os donos resolverem vender a companhia, o mesmo valor de venda será pago para nós acionistas. E o outro indicador que eu sempre recomendo você investidor a olhar é a liquidez média diária. A liquidez ela vai trazer para você investidor a facilidade de compra e de venda desses papéis lá na bolsa. Então, quanto maior for essa liquidez, melhor para nós investidores. Agora sim, falando aqui dos indicadores de valuation, o PL da Três Tentos atualmente está em 10,9, ou seja, é um PL aí dentro da média. Olhando aqui o histórico do PL, o valor médio do PL da empresa é de 10 e atualmente ela está negociando aqui em 10,9.
ou seja, bem em linha com a sua média. Olhando aqui o indicador PEG Ratio, ele está em 0,26, ou seja, está em linha com o esperado para uma empresa do agronegócio. Um outro indicador que eu também gosto de analisar é o P sobre VP. Esse indicador ele compara o preço da ação com o valor de patrimônio da companhia. E nesse caso aqui, o valor da cotação das ações da 3tentos está 2,3 vezes acima do seu valor de patrimônio. Ou seja, investidores, o mercado está apostando bastante nas ações aí da 3tentos. Levando em consideração também o lucro por ação, o indicador LPA está em 1,24, ou seja, está em linha aí com as empresas do mercado. Falando um pouco agora dos indicadores de endividamento, a dívida líquida sobre o EBIT está em 0,32 e esse número ele é muito importante para nós investidores. Ele mostra que a dívida líquida sobre o EBIT para 3tentos está excelente, ou seja, parece que a empresa não está muito alavancada. Porém, a gente vai ver isso com mais detalhes lá na apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2023. Olhando agora para os indicadores de eficiência, a margem bruta está em 15% e a margem líquida em 8,35%. A margem líquida ela está ligeiramente mais baixa do que as outras empresas que a gente viu aí na nossa série. Porém, a gente vai entender melhor na apresentação de resultados do primeiro trimestre agora de 2023. Continuando aqui a nossa análise, a gente vai falar um pouquinho agora dos indicadores de rentabilidade. O ROI da empresa atualmente está em 21%, ou seja, um excelente retorno sobre o equity. O mesmo a gente vê aqui no ROIC, que está em 13%, ou seja, é um retorno sobre o capital investido acima de um investimento em renda fixa. E isso para nós investidores é muito positivo. Falando agora dos indicadores de crescimento, dá para ver aqui que não temos dados em relação a esses indicadores. Muito provavelmente porque o IPO aqui da 3tentos tenha ocorrido menos de 5 anos atrás. A gente vai olhar isso com mais cuidado aqui no gráfico de preços. Aqui no gráfico de preços da 3tentos, a gente vê que o IPO da companhia aconteceu lá em julho de 2021 e o preço médio do IPO da empresa foi no valor de R$ 12,43. Desde julho de 2021, que foi a data do seu IPO, a 3tentos ela ficou andando de lado na cotação do preço das suas ações, rompendo a máxima do seu IPO apenas aqui em outubro de 2022. E na data de hoje, investidores, 7 de julho de 2023, o preço das ações está brigando aqui com seu topo histórico, querendo romper essa máxima, mostrando para nós investidores que desde aqui de janeiro de 2023 a empresa começou a apresentar uma alta no preço das suas ações, muito provavelmente por conta de bons resultados que a companhia veio tendo no início desse ano e muito provavelmente vai romper as suas máximas. Para a gente entender isso com mais clareza, vamos dar uma olhada na apresentação de resultados referente ao primeiro trimestre de 2023. Aqui na release de resultados desse trimestre, o gestor ele deixa alguns destaques importantes para nós investidores. O gestor ele destaca que 3 segmentos do agronegócio teve um forte desempenho no primeiro trimestre. O primeiro destaque são as condições da safra de 22/23, que foi muito melhor do que a safra do ano anterior. O gestor destaca que a safra de milho ela contribuiu muito para a venda de fertilizantes. O gestor destaca também que a indústria lá em Mato Grosso segue firme e também próximo à conclusão da finalização das obras das novas fábricas e também coloca muitas expectativas positivas para esse ano de 2023. Vamos dar uma olhada aqui nos números em relação a esse trimestre. O gestor ele deixa bem claro aqui para a gente que a receita líquida nesse primeiro trimestre cresceu 41% comparado com o primeiro trimestre de 2022. O mesmo aconteceu aqui com a parte de lucro bruto da empresa, que subiu 22%. O EBITDA ajustado da companhia teve uma alta de 12% e o lucro líquido da 3tentos subiu o equivalente a 82%, comparando o primeiro TRI de 22 com esse TRI de 2023. E essa lucratividade ela traz para o investidor um retorno sobre o equity de 39,5% e um retorno sobre o capital investido de 22,1%, ou seja, um número que todo investidor gosta de ver quando investe em uma empresa na Bolsa de Valores. Dando uma olhada agora nos destaques operacionais,
o gestor compartilha que houve um aumento no volume comercializado em relação a esse trimestre. Isso quer dizer o quê? Que o milho houve um aumento de 95%, o trigo 44% e o biodiesel 102%, ou seja, um crescimento de receita interessante aí para 3tentos. Dando uma olhada agora nos números em relação ao tripé da 3tentos, e quando eu falo tripé, investidores, lembra lá no início, a 3tentos hoje ela é focada na parte de insumos, grãos e também na parte de industrialização dos produtos produzidos pelas fazendas. Começando aqui pela parte de insumos, a receita líquida nesse trimestre teve uma alta de 19%. Porém, o lucro bruto teve uma alta apenas de 1%. Falando agora aqui da parte de grãos, houve uma alta na sua receita líquida de 40%. E o mesmo se refletiu aqui para o lucro bruto, que subiu 41%. Na parte de indústria, houve uma alta na receita líquida de 58% e também uma alta de 36% na parte de lucro bruto ajustado. E aqui à direita, o gestor ele destaca quais foram os pontos fortes que colaboraram para essa alta da receita líquida e também do lucro bruto ajustado. Mostrando agora para vocês a parte do EBITDA da empresa, comparando o EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro tri aqui de 2023, houve uma alta de 12% no EBITDA ajustado, ou seja, um resultado excelente aí para 3tentos. E dando uma olhada agora na parte de endividamento da companhia, aqui nesse quadro o gestor ele mostra a dívida lá em dezembro de 2022 comparando aqui com março de 2023, ou seja, a dívida teve uma redução praticamente de 24 milhões. Mostrando aí para nós investidores que a dívida da 3tentos ela é muito saudável comparando aí com outras empresas do mercado e obviamente comparando com empresas do agronegócio. E para fechar a nossa análise, a gente vai falar agora do retorno sobre o capital investido e o retorno sobre o equity. Aqui nesse quadro, o gestor ele mostra o crescimento do ROIC e do ROI ao longo do tempo. Falando primeiro do ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, comparando aqui o primeiro tri de 22 com o primeiro tri de 2023, a 3tentos teve uma alta de 59%. E isso para nós investidores é muito importante, pois mostra que o capital que nós investimos nos papéis da empresa está evoluindo conforme a empresa aumenta sua produtividade. O mesmo a gente vê refletido aqui no ROI, que é o retorno sobre o equity. A comparação aqui entre o primeiro tri de 2022 com o primeiro tri de 2023 apresenta para nós uma alta de 41%. Um excelente retorno para quem investiu aí nas ações da 3tentos. Bom, investidores, e essa foi a análise da 3tentos, uma das grandes empresas listadas na B3 disponíveis para nós investidores investirmos. Me diz aí o que você achou da 3tentos comparado com a SLC Agrícola ou até mesmo com a AgroGalaxy, as outras empresas que nós gravamos aqui no canal. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.